Capítulo 16, o versículo é o de 31. É sempre bom estar aqui com os irmãos. Desejo que 2026, tanto para o pastor Júlio, como para a pastora Yolanda, como também para todo o Ministério de Reconciliação, seja um ano extraordinário. Glória a Deus. Seja um ano fora da curva, seja um ano em que todas as áreas dessa igreja e esse povo venham desfrutar das bênçãos do Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe. Primeiro dia da cruzada de evangelização, e eu acredito que poderia ter outras pessoas, como tem, melhores do que eu para estar aqui hoje, mas coube a nós a boa sorte de estarmos aqui abrindo essa cruzada, e eu fico muito feliz. Muito obrigado, Deus abençoe. Eu digo minha esposa, Darlan, essa banda abençoada. Bom, a família foi apresentada, né? Aqui a negra mais linda do mundo, tem um cabelo duro, mas é uma bela. Ali o Bacuque, o Lucas, família é uma bênção. Vamos ler o texto, irmão. Se você achou Atos 16, 31, diga comigo assim, amém? Amém. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Pela fé, levante assim a mão direita assim comigo, por favor. Bata no peito assim comigo e diga: eu profetizo. Eu profetizo. 2026 será ano de salvação. Será ano de salvação. Na minha casa. Você crê nisso? Então, antes de sentar, a mesma mão direita, levanta ela de novo, aponta para alguém do seu lado e diga: eu profetizo que na sua vida este ano será ano de salvação. Se ela vai dar pelo menos glória a Deus. Maravilha. Se aceite, irmão, por favor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus amados, não tem muito tempo, um jornal britânico de muita importância no Reino Unido resolveu fazer uma pesquisa. A enquete, a pauta dessa pesquisa era a seguinte: quais foram os homens e mulheres que mais marcaram a história? Quais foram os homens e mulheres que mais influenciaram a humanidade? E eles colocaram uma lista. E na lista estão alguns nomes importantes, a quais eu creio que talvez você deva conhecer alguns. Eles colocaram Mahatma Gandhi, eles colocaram Abraham Lincoln, eles colocaram Martin Luther King, eles colocaram Madre Teresa de Calcutá e tantos outros. Mas o que me chamou a atenção foi quando eu vi o topo da lista. O nome que estava no topo da lista como o nome da pessoa que mais impactou a história e que mais influenciou a humanidade, estava o nome de Jesus. Sim, Jesus foi um homem diferenciado. Suas pregações eram profundas. Seus sermões eram inspiradores. A sua presença era gloriosa. Ele foi, é e sempre será a principal figura da história da humanidade. E a boa notícia é que ele está presente aqui em nós. Mas logo abaixo,
abaixo do nome de Jesus, eu me surpreendi. Porque o nome da segunda pessoa que mais influenciou a humanidade estava o nome do apóstolo Paulo. Paulo foi o homem que depois de Cristo foi aquele que mais marcou a história da humanidade. Paulo, o apóstolo dos gentios, para muitos considerado o pai da teologia sistemática. Paulo, o maior bandeirante na fé, desbravador de igreja, talvez um dos maiores missionários que já houve na história. Implantou igrejas aonde ele colocou a planta dos seus pés. Entregou a sua vida em prol a obra missionária e a obra da evangelização. Aonde Paulo chegava, ele chegava a marcar pessoas, ele chegava para influenciar vidas, a ponto de ele dar testemunho no seu ministério, dizendo assim: eu me gastarei e me deixarei gastar para que eu possa alcançar o maior número possível de almas para Cristo. Paulo foi um homem que, além de ser um dos maiores teólogos, missionários, filantropo, filósofo da história da humanidade, Paulo foi um homem que a sua história continua marcando até os dias de hoje. Segundo a Bíblia, Paulo fez pelo menos 4 viagens missionárias. Cada viagem, cada propósito, cada missão que Paulo fez teve a sua devida importância e a sua devida relevância. Mas a viagem mais frutífera, mais impactante, a que rendeu mais louros para o ministério de Paulo e para o Evangelho, foi a sua terceira viagem missionária. Na terceira viagem missionária, Paulo implantou uma igreja na cidade de Corinto. Na terceira viagem missionária, Paulo implantou uma igreja na cidade de Éfeso. Na terceira viagem missionária, Paulo evangelizou e discipulou o seu filho na fé chamado Timóteo. E na terceira viagem missionária de Paulo, Paulo implantou uma das igrejas que mais deram frutos no reino de Deus. Ele implantou uma igreja na cidade de Filipos. E é na cidade de Filipos que Paulo ele libera essa palavra profética. É na cidade de Filipos que Paulo está afirmando, que Paulo está predizendo, predicando, pregando para um homem perdido. É na cidade de Filipos que Paulo está olhando para um homem perdido e está dizendo para ele: crê em Jesus, pois será salvo tu e a tua casa. Na verdade, meu querido irmão Darlan, o que Paulo está manifestando para aquele homem é a pauta do reino de Deus. O que Paulo está querendo que aquele perdido homem entenda é que esta sempre foi a
sempre foi a proposta de Deus. Deus mandou o dilúvio, todos pereceram, todos morreram, todos sucumbiram. Mas quando você olha para dentro da casa de Noé, sua esposa, seus filhos e suas noras foram preservadas. Aleluia. Porque a proposta do reino não é salvar apenas um, mas é salvar também toda a sua casa. Quando Deus manifestou juízo sobre Sodoma e Gomorra, de novo, todos sucumbiram, todos morreram, todos pereceram. Mas se você olhasse para a casa de Ló e toda a sua casa foi preservada. Porque esta é a proposta do reino. Não salvar, mas salvar todos que estão dentro daquela casa. Quando você olha para o livro de Josué, capítulo 6, as muralhas de Jericó caem. O exército invade Jericó, mata todos. Mas se você olhasse para a casa de Raabe, ela e toda a sua casa foi preservada. Mais uma vez, esta é a proposta do céu. Não salvar um, mas salvar todos que estão dentro daquela casa. O povo toma posse da terra prometida. Eles adentram uma nova Canaã. Josué convoca o povo, toma a palavra, e Josué vai dizer: olha, tudo aquilo que Deus prometeu aos nossos pais, Ele cumpriu. Tudo aquilo que Deus prometeu para o seu povo, Ele fez acontecer. Já estamos de posse da terra, já estamos comendo dos frutos, já estamos vivendo as novidades de Deus, já estamos de posse da promessa. Eu não sei a partir de hoje o que cada um de vocês vai fazer das suas vidas. Eu só sei uma coisa: que eu e a minha casa nós serviremos ao Senhor. É Josué deixando bem claro que a proposta do reino não é salvar só um, mas é salvar todos que estão dentro dessa casa. Pastor, Novo Testamento, é só você lembrar de Zaqueu, meu irmão. Zaqueu em cima do pé de figueira, Jesus passa por baixo, a história você conhece. Jesus convida Zaqueu para que ele deixasse ele pousar em sua casa. E quando Jesus chega dentro da casa de Zaqueu, Jesus libera uma palavra que eu tenho certeza é o sonho de consumo de todos nós que estamos aqui. A palavra que Jesus liberou dentro da casa de Zaqueu é o sonho de todo pai, de toda mãe, de toda esposa, de todo esposo que quer ver salvação na sua casa. Qual, pastor? Jesus entrou na casa de Zaqueu e disse: hoje veio salvação a essa casa. E aqui eu quero que você desconfigure aquela ideia de que salvação é individual. Biblicamente, teologicamente, salvação não é individual. Porque se salvação fosse individual, se a proposta de Deus é só salvar você, no dia que você aceitou Jesus, Jesus tinha te arrebatado, Jesus tinha te levado para o céu na mesma hora. Então, se a proposta não é salvar apenas um indivíduo, qual que é a proposta? É Deus fazer que a salvação seja potencializada dentro de você, para que essa salvação alcance todos aqueles que estão ao seu meio. Aleluia, aleluia. Porque se salvação fosse individual, ali mesmo, em cima do pé de figueira,
Jesus tinha cumprido a missão com Zaqueu. Ele não precisava nem descer do pé de figueira. Ali mesmo, no pé de figueira, Jesus tinha um encontro com ele, salvado ele, libertado ele, transformado ele, feito uma obra com ele. Mas Jesus fez questão de entrar na casa de Zaqueu. Por quê? Porque a proposta não é salvar apenas um, mas é salvar a todos que estão dentro daquela casa. Tem um monte de Deus para receber uma palavra profética. A proposta do céu continua a mesma. O desejo no coração de Deus continua o mesmo. Qual, pastor? É salvar você e salvar toda a sua casa. Pode ser o mais problemático, pode ser o mais endemoniado, pode ser o mais desviado, mas Deus tem projeto nele, Deus tem obra nele, Deus tem propósito nele. E se ele quiser, 2026, a graça vai invadir a tua casa e uma grande obra vai acontecer. Esse simples versículo, o que é que Paulo está querendo dizer? Paulo é enfático em dizer: crê em Jesus e será salvo tu e a tua casa. A palavra casa, ela tem pelo menos 4 designativos na Bíblia. Primeiro, em Isaías aparece o primeiro designativo da palavra casa. É quando o profeta diz que a casa de Deus será chamada casa de oração. Talvez você não saiba, mas Deus tem uma igreja. E a igreja que Deus tem não é assembleia, não é batista, não é presbiteriana, não é neo e nem pentecostal, não é reformada, não é tradicional, não é universal, não é metodista, não é anglicana, não. O nome da igreja de Deus chama-se casa de oração. Então, quando a Bíblia utiliza o termo casa, ela está se referindo para esse ambiente aqui, um ambiente de liturgia, um ambiente de culto, um ambiente de comunhão, um ambiente de adoração. Só que tem um segundo designativo da palavra casa, pois Paulo aos Coríntios diz que eu e você somos templo, morada, casa do Espírito Santo. Então, quando Deus da eternidade olha para mim e para você, Ele não enxerga o corpo, seja ele magro ou fofinho. Quando Deus olha para você, Ele não te enxerga como corpo, Ele te enxerga como casa. Ele te enxerga como um palácio. Aleluia. Ele te enxerga como uma moradia que Ele não quer dividir com mais ninguém. Terceiro designativo para casa é João 14. Jesus fez uma promessa para os seus discípulos: eis que eu vou para o Pai e vos prepararei um lugar. E quando este lugar estiver preparado, quando a casa estiver construída, eu voltarei, para que eu possa vos levar, para que aonde eu estiver, vós podeis estar também. Então, quando a Bíblia fala de céu, a Bíblia está falando de casa. Casa de quem? A sua. A sua casa não é aquela que você mora. A sua casa não é aquele sobrado que você tem. A sua casa não é aquela residência em tal bairro com tal número. A sua verdadeira casa não é aqui. A sua verdadeira casa é no céu. Aleluia, Jesus. É por isso que crente não morre. Não, pastor. Crente volta para casa. Aleluia. Alguém um dia visitou Billy Graham no leito de morte, doente, faltou uns dias para morrer, e foi fazer uma entrevista com Billy Graham, e Billy Graham disse:
eu sei que daqui uns dias eu não estarei mais entre os viventes. Mas por favor, quando você for colocar a notícia, não diga que eu morri, diga que eu voltei para casa. Aleluia, Jesus querido E santo. o quarto designativo da casa da Bíblia é este. Quando Paulo diz crê em Jesus e será salvo tu e a tua casa, ele está falando de um reduto familiar. Família, casa. Então há uma promessa aqui da parte de Deus para a salvação de uma família, para a salvação de um lar, para a salvação de uma casa. E eu sei que estamos vivendo dias dificultosos, meus irmãos, em que parece que a casa, a família, a parentela de alguém está dividida ao meio entre aqueles que servem e aqueles que não servem a Deus, entre aqueles que estão no culto e aqueles que não estão, entre aqueles que estão salvos e aqueles que estão perdidos. Mas há uma promessa única para esta casa, há uma promessa de salvação para este lar. Nem tudo está perdido, aleluia. Deus ainda pode entrar com os dois pés na tua casa, colocar o diabo para fugir e fincar a bandeira da salvação no meio da tua parentela. Só que olha como é que o negócio funciona. É dois princípios, irmãos. Qual? Paulo não vai inverter valores. Paulo não vai quebrar princípios. Paulo vai dizer assim: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Paulo não coloca a salvação da casa primeiro e depois o tu. Paulo diz que o primeiro a ser salvo não é a casa. O primeiro a ser salvo é o tu. E quem é o tu? É você. Não entendi, pastor. Basta um começar a vir para a igreja. É verdade, Jesus. Basta um vir para a semana profética de evangelização. Basta um entregar a vida para Jesus. Basta um começar a servir a Deus. Basta um começar a andar com a Bíblia. Basta um começar a orar, aleluia. Basta um começar a servir ao Senhor, que o projeto salvação da casa já começará a acontecer. Então, para você que deu o primeiro passo, para você que iniciou essa caminhada e aparentemente parece que a carreira solo não é carreira solo por muito tempo, você só está cumprindo o propósito, porque primeiro Jesus salvou tudo para depois salvar a casa. Vou repetir de novo: primeiro Jesus salvou tudo para depois salvar a sua casa. E enquanto o negócio não acontece, vai dando glória a Deus, vai dando aleluia. Aí Paulo, ele é enfático em dizer: crê em Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aqui, Paulo, ele é maravilhoso, porque Paulo não vai nomear e Paulo não vai numerar o tanto de almas que tem que ser salva nessa casa. Paulo está falando aqui de uma completude. Paulo aqui está falando de um parâmetro perfeito. Paulo aqui está falando de completude, totalidade, ou seja, em Jesus e será salvo tu e a tua casa. Ou seja, se Deus quiser, não fica ninguém de fora. Dê glória a Deus se quiser, mas até a sogra vai servir a Jesus. Você quer aleluia? Oh, glória. Aleluia. Então, independente se nessa casa, irmãos, tenha 5, 6, 7, 8, 10 pessoas, se a bênção da salvação chegar lá, todo mundo vai ser salvo para a glória de Deus.
Eu tenho o costume de dizer, irmãos, que família normal, família padrão, ela é constituída de 4 pessoas apenas: pai, mãe e 2 filhos, esposo, esposa e 2 filhos. É padrão normal. Mas pastor, e se nessa casa tiver mais de 3 filhos? Aí não é família, é tribo. Lá em casa, infelizmente, não é família, é tribo. Porque lá é 4 filhos e 8 netos. Então a gente deixou de ser família faz tempo. Lá a gente passou a ser uma tribo. Só que independente, irmãos, se lá tivesse 16, se lá tivesse 20, independente, os 20 ia ser alcançado pela graça. Os 20 ia ser alcançado pela bênção da salvação. Porque Deus não está limitado à raiz genealógica de ninguém. Se Ele quiser, Ele salva o pai, Ele salva a mãe, Ele salva o filho, Ele salva o sogro, Ele salva a sogra, Ele salva a cunhada, o tio, a sobrinha, Ele salva quantos Ele quiser. Deixa eu perguntar, quantos têm que estão embaixo dessa promessa? Aleluia! Glória! Isso, levante as duas mãos. Eu quero fazer algo profético com você, para ficar mais bonito, irmãos. É o primeiro dia da cruzada. Se coloque de pé rapidinho, se coloque de pé. Levanta as duas mãos. Isso, levanta a mão direita, levanta a mão esquerda. Eu vou falar e você dá um brado aí. Diga, eu profetizo. Não, mais alto, diga, eu profetizo. Na minha casa não haverá drogados, não haverá alcoólatras, não haverá perdidos, não haverá desviados, não haverá presidiários, não haverá macunados. Por quê? Porque a minha casa está debaixo de uma cabeça inteira. Já sei de mais 5 minutos. Eu creio! Paulo, na cidade de Filipos, ele entrou em 2 casas, e em ambas as casas houve salvação, só que de maneiras diferentes. Ai, Jesus, querido e santo. Primeira casa que Paulo entra é a casa de uma mulher trabalhadora, a qual a Bíblia chama de Lídia, vendedora de púrpura. Lídia era uma mulher que ela tinha tempo de trabalhar na feira vendendo púrpura, chegar em casa e arrumar a casa, cuidar dos filhos, cuidar do marido, cuidar da casa, mas ainda tinha tempo de todos os dias ir na beira do rio orar. Aleluia, Deus! Primeiro círculo de oração da história. A irmã Lídia foi a dirigente. Não sei quantas das vezes, mas a Bíblia diz que todos os dias Lídia ia na beira do rio para orar. Quando você lê o texto, de cara você não entende o porquê da oração. Mas o texto vem discorrendo e você descobre. Enquanto Lídia está orando na beira do rio, Paulo está lá do outro lado, longe. E dado algum momento, Paulo tem uma visão em que Deus diz assim: Paulo, muda a rota, muda o planejamento da viagem, Aleluia, Jesus. muda o cronograma, esquece a pauta que você fez, dá meia volta, atravessa a Macedônia, porque lá eu tenho uma obra para você fazer. Aleluia. Deus mudou a rota de uma viagem.
Deus mudou o translado de uma navegação. Deus mudou o script, o cronograma, a programação de uma viagem, só para responder à oração de uma mãe e de uma esposa. Era como se Deus estivesse dizendo para Paulo: muda a rota, porque você será a resposta de oração para uma mãe que está orando. Ela está pedindo reforço e você é o reforço que ela está precisando. E quando Paulo chegou, Paulo entrou na casa de Lídia. O texto diz que Paulo evangelizou aquela casa, discipulou aquela família, os ganhou para Cristo, e a obra foi tão gloriosa que no mesmo dia todos desceram às águas do batismo. Ninguém ficou de fora da salvação naquela casa. Por quê? Porque alguém resolveu ir na beira do rio. Conselho para você que tem alguém perdido no meio da sua família. Conselho para você que tem alguém desviado da sua casa. A receita da vitória é essa: não abandone a beira do rio. Continua orando. Não importa quantas viagens por dia você faça na beira do rio, continua orando. Continue indo na beira do rio, porque uma hora o reforço vai chegar. Uma hora o céu resolve tratar e o nome de Jesus será glorificado. Alguém dizia para mim: não vai chegar nos 16. Alguém dizia para mim: não vai chegar nos 18. E quase não chego mesmo. 52 anos de cadeia para tirar. Já estava tirando 15 no Carandiru. Viciado em maconha, baforava cola, fumador de maconha, cheirador de cocaína, fazia parte de facção criminosa, e alguém dizia: coitado, vai morrer lá dentro. Só que enquanto eu estava perdido no pavilhão 9, tinha uma Lídia aqui fora, que todos os dias ia na beira do rio. E olha onde é que eu estou. Deus me tirou do Carandiru e me trouxe aqui no primeiro dia da cruzada, para dizer para você: permaneça na beira do rio, porque uma hora o milagre chega, uma hora o milagre acontece. Casa salva. Primeira metodologia que Deus tem, essa não falha, é salvar pela oração. E salva mesmo. Só que Deus tem multimaneiras de fazer obras. Deus só não salva pela oração. Não. Paulo continua na cidade de Filipos. Vai evangelizar mais gente. Vai evangelizar mais povoados. Continua pregando a palavra. E do nada o diabo se levanta contra a obra da evangelização. Paulo e Silas é preso. São surrados em praça pública, são jogados dentro da masmorra, são presos num cepo com os pés e as mãos amarrados, sangue descendo pela canela, tão machucado, tão ferido, tão sangrando. E o diabo talvez olhou de canto de olho e disse: acabei com a obra, frustrei o projeto, vou sair vitorioso dessa. Só que o diabo esqueceu de uma coisa: que o nosso Deus, Ele trabalha com linhas perfeitas. Deus não deixa brechas por onde Ele passa. Verdade, Jesus. Só que o diabo, por mais astuto que ele seja, ainda que ele se levante com fúria, com violência, ainda que ele arme aquilo que ele ache a melhor emboscada dele, tenha certeza, ele vai deixando uma brecha. E é na brecha dele que Deus costuma entrar para a vitória. Pastor, onde é que o diabo errou? É fácil. Se o diabo tivesse deixado Silas numa cela e Paulo em outra cela,
teria saído vitorioso. Mas sabe aonde é que o diabo errou? Quando deixou Paulo e Silas juntos na mesma cela. Aleluia, Deus. E crente pentecostal, como está junto, irmãos, não dá outra. Aí Silas começou a cantar e Paulo começou a orar. Aí se cumpriu aquilo que Jesus disse em Mateus 18:20: aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio. Aleluia, glória. E no meio da oração, e no meio da canção, e no meio do louvor, Oh, glória. o texto diz que perto da meia-noite, Aleluia. Deus mandou um terremoto no caos Oh, Jesus Cristo e despertou a todos que estavam ali. Ai, isso aqui é forte. Isso aqui você não acha no Google, não. Por quê? Porque Paulo e Silas estavam de que jeito ali, irmãos? Presos, feridos, sangrando e surrados, mas estavam acordados e fazendo culto. E o carcereiro, é lindo, Jesus. que estava bem, que estava inteiro, que estava saudável, estava dormindo. Meu Deus. Você não entendeu? Oh, Deus Santo. Paulo está ferido, mas está cantando. Aleluia. Silas está sangrando, mas está orando. Oh, glória. O cenário é desfavorável, mas estamos fazendo culto. E quem está bem, está dormindo. Então, para acordar, quem não está nem aí para o culto, Jesus permite o tempo. Deus Santo. Aí todo mundo acorda, todo mundo desperta. Aí a Bíblia Sagrada diz assim: que o carcereiro tremulou, pensando que todos tinham escapado, pulou, sacou da espada e quis atentar contra a sua própria vida. Por quê? Porque naquela época era pena capital. Se um soldado deixasse um prisioneiro fugir, este, estando sob a sua custódia, pagava com a vida. É simples. Então o carcereiro pensou que todo mundo tinha fugido, ele não pensou em outra: eu vou tirar minha vida. É na hora que Paulo dá um brado e diz: calma, solta a espada, coloca de novo na bainha, porque todos nós ainda estamos aqui. Oh, Deus Santo. E o carcereiro, assustado, pergunta para Paulo: como posso fazer para me salvar? O texto diz assim: e eles disseram, ou seja, em comum acordo, com a mesma visão, com o mesmo propósito, com o mesmo sentimento, Paulo e Silas no mesmo tempo responderam: crê em Jesus e será salvo tu e a tua casa. E a Bíblia diz que Paulo, entrando na casa do carcereiro, pregou para eles, evangelizou eles, discipulou eles, eles aceitaram a Jesus, se batizaram e toda aquela casa serviu o Senhor. Encerrar para orar com você agora. Perguntinha de rodapé. No começo eu disse que Paulo evangelizou 2 casas e ambas teve salvação. Quem lembra? Primeira casa, Jesus salvou pela oração. Na segunda casa do carcereiro, como é que Jesus salvou aquela casa? Jesus, para salvar aquela casa, ele salvou pelo terremoto. Isso aqui é forte. Tem casa que Jesus vai salvar, irmãos. É, Deus Santo. Só basta alguém orar. É, Jesus queridíssimo. Mas eu sei que tem casa que o negócio é complicado, irmãos. A gente
que é pastor sabe disso. Tem casa que o negócio é difícil. É, Santo. E como Deus não tem apenas um método para salvar, já que Ele não achou brechas para salvar pela oração, fica tranquilo. Ele vai mudar o terremoto. Aleluia. Mas que Ele vai salvar, Ele vai. Eu creio, Deus. Porque se Ele não salvar pela oração, Ele vai salvar pelo terremoto. Mas o nome dele vai ser glorificado. Aleluia. E eu entendi como é que Deus salva pelo terremoto. Quando o terremoto chega, irmão, o que acontece? Chacoalha tudo. Balança tudo. A estrutura chacoalha. Eu não sei você, mas eu conheço muita gente que Jesus salvou no terremoto. Aleluia. Eu conheço muita gente que para estar crente hoje, o câncer precisou chegar. Eu conheço muita gente que para estar crente hoje, a empresa precisou falir. Eu conheço muita gente que para servir a Jesus hoje, teve que passar pelo vale da sombra da morte. Eu conheço gente que para estar servindo a Jesus hoje, o AVC precisou chegar. O infarto precisou acontecer. E outros, no meu caso, precisou ser preso para ser crente e servir a Jesus. Mas que Jesus vai salvar, Ele vai. Vou chamar que Ele salve apenas pela oração. Mas se precisar dar uma chacoalhada, Ele vai. Se precisar balançar a estrutura, Ele vai. Mas que Ele vai fazer uma obra na tua casa, Ele vai. E a chacoalhada de Jeová já começa hoje. Já começa hoje. Os que estão presentes, que boa aventura, não sei. Talvez até entraram aqui indecisos, duvidosos, temorosos, afastados, ou sem confissão nenhuma. A palavra para você foi essa. É você que escolhe. Meu Deus, Ou é pela oração, ou é pelo terremoto. é Jesus. Mas a escolha é sua. Aleluia. E com a permissão do pastor Júnior, se coloque de pé comigo.